De hoje que diz assim: a respeito do programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais atual, dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas e dos aplicativos para a segurança da informação, julgue o item. A função do firewall é permitir que somente computadores conhecidos troquem informações entre si. Por ser uma ferramenta limitada, ele não é capaz de restringir o acesso a determinados recursos, mesmo existindo uma relação de confiança entre os computadores, certo ou errado? Bem, pessoal, para analisar essa resposta, eu preciso explicar para vocês o que é um sistema firewall. Então, olha só essa imagem que eu acabei de produzir. Aqui, imagina que é o meu computador ou a minha rede interna, certo? Aqui nós temos essa parede de fogo, esse muro de fogo, essa barreira de proteção que nós chamamos de firewall. E aqui esse globo está representando a internet. Qual é a grande função de um firewall em uma rede ou como interposto ali de um computador com a internet? A grande função dele é proteger o computador ou a rede contra tentativas de invasões. Principal funcionalidade de um firewall é proteger o computador ou a rede interna contra tentativas de invasão, principalmente tentativas de invasão advindas da internet. E o firewall ele funciona como um verdadeiro filtro de pacotes de dados, porque ele é composto por regras que vão tanto permitir como bloquear comunicação entre os dispositivos. Por exemplo, ora o firewall pode considerar aquele tráfego de dados um tráfego autorizado e permitir que aquele tráfego ocorra entre a internet e o computador do usuário. Mas ora o firewall pode verificar que aquele é um tráfego de dados não autorizado e aí impedir o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário. Percebe que então o firewall pode ser usado tanto para permitir como também para bloquear o tráfego de dados. Por isso que muitas vezes ele funciona como um filtro de pacotes de dados. E aí alguém vai me perguntar como é que ele pode ora permitir e ora bloquear? Como é que ele sabe o que é tráfego permitido e o que é tráfego não autorizado? Porque ele tem configurações. O firewall ele é configurável. Eu vou configurar o meu firewall definindo, por exemplo, determinadas regras que vão bloquear determinados tráfegos de dados considerados não autorizados e regras que vão permitir outros tráfegos de dados autorizados. Então, repetindo, o firewall é configurável e formado por regras. A gente configura ele definindo o que é tráfego autorizado e o que é tráfego não autorizado. Sendo assim, pessoal, voltando para a questão dizia, a função do firewall é permitir que somente computadores conhecidos troquem informações entre si. Já está errado. Por quê, professor? Mas não disse que hora ele bloqueia, hora ele permite? Sim, ele pode hora bloquear e hora permitir tráfego de dados tanto entre computadores conhecidos, como também entre computadores que não se conhecem. Por exemplo, computadores que estão na internet se comunicando com o meu computador, ou o meu computador se comunicando com outros servidores que ele ainda não havia se comunicado. Quer dizer, o firewall protege o que ele considera tráfego autorizado e não autorizado de acordo com as configurações. Mas isso vale tanto para computadores conhecidos, diríamos aqui conhecidos como computadores aos quais o meu computador já se comunicou anteriormente, como também servidores de computadores desconhecidos, aos quais o meu computador ainda não se comunicou, mas como ele tem regras para definir o que é tráfego autorizado e não autorizado, mesmo com computadores conhecidos ou desconhecidos, ele pode impedir, pode bloquear ou permitir o tráfego desses dados. Por isso que quando a questão diz assim, que somente computadores conhecidos trocam informações entre si, isso está errado, tanto conhecidos como desconhecidos. E aí depois continua, por ser uma ferramenta limitada, ele não é capaz de restringir o acesso a determinados recursos. Errado também, ele é configurável, portanto sim, ele é uma ferramenta muito utilizada para restringir acesso a determinados recursos, o que já fica errado ali também. Depois, mesmo existindo uma relação de confiança entre os computadores, quer dizer, tem a relação de confiança ou não confiança, se está na regra que ele permite, ele vai permitir. Se está na regra que ele não permite aquele tráfego de dados, que é para bloquear, ele vai bloquear.
Então, completamente errado aqui essa questão. Mas bem interessante porque ela nos faz entender que o firewall é uma barreira de proteção que protege o computador contra tentativas de invasão, principalmente invasões advindas da internet. E ele funciona como um filtro de pacotes de dados na maioria das vezes, ora bloqueando o tráfego de dados que ele considera não autorizado de acordo com as suas configurações e ora permitindo o tráfego de dados do que ele considera autorizado de acordo com as suas configurações, não importa se é de computador conhecido ou computador, diríamos assim, desconhecido, ao qual ele ainda não realizou comunicação, mas que ele pode vir a se comunicar com servidores que ele ainda não acessou e que estão trafegando dados dentro das regras de permissão que foram definidas pelo firewall, certo? Então aqui marcamos como errado essa questão.